Josué, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de passarem para o outro lado. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo, passem à frente do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim também estarei com você. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Papai Santo, Pai querido, que o Senhor possa falar com os teus filhos, ó Deus, através da tua palavra, e que toda honra, toda glória seja para ti. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o culto de hoje é um culto direcionado para as famílias. A ideia da nossa ministração hoje é falar um pouco sobre família. E eu gostaria de iniciar esse momento chamando a atenção dos irmãos o que está escrito no capítulo de número 1 do texto que nós lemos, quando a palavra vai dizer que Josué, juntamente com o povo, se levantam de madrugada, partem para uma viagem que iria ser longa e a qual eles precisariam atravessar ao Jordão. Quando eles chegam na beira daquele rio, que era muito grande, que era muito extenso, a palavra do Senhor vem a Josué e fala que ele pare ali e que ele fique ali por alguns dias. Na versão do texto que nós lemos, vai dizer que eles vieram até o Jordão e pousaram naquele local. Em algumas outras versões vai dizer que eles acamparam. Em algumas outras versões vai dizer que eles descansaram antes de seguir em frente, antes de continuar a caminhada longa que eles iriam ter. Meus irmãos, o que eu gostaria de ministrar nesta noite no coração dos irmãos é que um momento de descanso nas nossas vidas é necessário. Às vezes nós precisamos dar uma parada, refletir um pouco, puxar o freio de mão e descansar um pouco. Tirar um dia para ficar em casa, para dormir, para sair com a família. Realmente, quando eu falo descansar, é descansar de verdade. Muitos textos bíblicos vão falar sobre isso. Um momento de descanso que os profetas tiveram. Um momento de descanso que os homens de Deus tiveram antes de uma missão que iria vir para frente. Ouvindo um testemunho de um missionário, lá no momento em que nós estivemos na convenção, ele dizia que o trabalho em Moçambique, que é a cidade ao qual ele desenvolve o seu ministério, é muito árduo, é muito cansativo. Ele anda muito até as comunidades para levar a palavra de Deus, para trabalhar com pessoas que ainda não conhecem Jesus, para ministrar a palavra para crianças, para jovens, para adolescentes. E ele, no meio do seu testemunho, ele fala que às vezes Deus o agrada, não somente a ele, mas a toda aquela equipe que está ali, com um mimo, com um momento de descanso. E recentemente uma pessoa que tem um poder aquisitivo naquele lugar apareceu, se apresentou e convidou os missionários para irem para um outro país ali vizinho. Os países ali são todos pertinho. E ali
foi patrocinado para aqueles missionários 3 dias de descanso, com hotel pago, com comida boa, tudo pago. E eles glorificaram ao Senhor e agradeceram a Deus porque eles precisavam renovar as suas forças. Então, meus irmãos, um momento de descanso, principalmente antes que algo grande aconteça, é importante. Descanse no Senhor. O povo aqui teve um momento de 3 dias de descanso. Após 3 dias de descanso, a palavra do Senhor fala que os oficiais chegam no meio do povo e dão a ordem: sigam a arca. A arca ia à frente e o povo precisava ir atrás, seguindo a arca. É importante que os irmãos saibam que naquela época, para o contexto daquele povo, a arca simbolizava a presença de Deus. Então a ordem é: a presença de Deus está indo à frente, abrindo o caminho, e vocês dão um espaço o suficiente para não perder Deus de vista, e vocês seguem a arca. Sigam a arca é a ordem. Queridos e amados irmãos, vamos entender de uma maneira mais profunda o que representava a arca do Senhor no meio do povo. Porque dentro da arca, que simbolizava a presença de Deus, tinha 3 elementos. Um dos elementos era o maná. E o maná para aquele povo significava a provisão de Deus, a provisão do alimento, a provisão do sustento para o físico. Então, quando a arca está indo à frente, o povo está indo atrás, isso significava, eles entendiam que eles não teriam preocupação nenhuma com o que eles iriam comer, eles não teriam preocupação nenhuma com o que eles iriam vestir. Por quê? Porque a presença de Deus, a provisão de Deus está indo na frente deles. Então, aonde eles estivessem, para onde eles fossem guiados, se a presença de Deus estivesse à frente deles, não teria problema nenhum. O segundo elemento é a vara de Arão, que significa o poder de Deus, a soberania de Deus. Eles também não teriam problema nenhum com perigos de guerra, com perigos de morte, com sol, com chuva, com noite, com frio. Por quê? Porque eles entendiam e eles viviam isso nas suas vidas, que a soberania de Deus estava à frente deles. Então, aonde eles estivessem, além da provisão de Deus, também estava o poder de Deus, também estava a soberania de Deus, entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Também na arca do Senhor estavam as tábuas da lei. Era o terceiro elemento. E as tábuas da lei significa a palavra de Deus. Então, aquele povo, eles tinham a certeza de que a palavra de Deus, que a lei de Deus estavam com eles. Então, havia ordem naquele local. Porque a provisão de Deus estava, porque a soberania de Deus estava, e porque a palavra de Deus, a lei de Deus, estava no meio deles. Estava indo à frente deles, como que se estivesse abrindo caminho. Irmãos, ainda é assim nos dias de hoje. Deus, ele é grande, Deus, ele é poderoso, Deus, ele é soberano, e Deus, ele está no controle de todas as coisas. A grande pergunta que eu te faço nesta noite é: qual é o tamanho de Deus na sua vida? Quem é Deus para você? Qual é o espaço que Deus ocupa na sua vida? Como você entende provisão de Deus? Como você entende soberania de Deus? Como você entende a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus para você? Qual é o tamanho de Deus para você? Eu trago uma ilustração para os irmãos para servir como exemplo. Um dia um filho pergunta para o pai: papai, qual é o tamanho de Deus? Aquele pai conhecedor da palavra, crente desde criança, procurava há algum tempo um método, uma metodologia de evangelizar o seu filho, de falar para o seu filho acerca de Deus na linguagem daquela criança,
para que ele começasse a entender quem era Deus na vida dele. E aí ele pensa, olha que oportunidade. Ele pega seu filho, leva no quintal da sua casa e mostra uma formiga para o seu filho. Meu filho, olha a formiguinha aí. Pega essa formiga. O menino pega a formiga, coloca na mão. Qual é o tamanho dessa formiga? É pequena, papai, respondeu o menino. Se você pisar, você mata. Se você apertar com seus dedos, você amassa, destrói. A diferença entre você e a formiga é muito grande. Você está entendendo isso, meu filho? Você é muito maior do que essa formiga. E essa formiga agora está no seu controle. Você vai decidir o que você vai fazer com ela. O pai pega o menino, coloca dentro do carro e leva para o aeroporto da sua cidade. Chegando no aeroporto da sua cidade, ele vai em uma área em que havia alguns aviões da Segunda Guerra Mundial que estavam em exposição naquele local. Coloca o seu filho próximo ao maior avião que tinha, e o menino é quase do tamanho da roda, do pneu do avião. E ele faz a mesma pergunta para o menino: qual é o tamanho desse avião? E o menino responde: esse avião é grande, papai. É muito grande. Eu sou muito pequeno diante desse avião. Tenho certeza que os irmãos já entenderam. Você no lugar daquele menino, quem é Deus para você na sua vida? Deus é aquela formiga que você se coloca superior? Ou Deus é aquele avião que é muito maior do que você? Quem é Deus na sua vida? Onde está Deus na história da sua vida? Que posição Deus ocupa na sua vida? Mas independente da sua resposta, saiba que Jesus, ele está acima de tudo. Saiba que Jesus, ele é a nossa provisão. Jesus, ele é soberano. Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, e essa é uma afirmação que ele mesmo faz em João, capítulo de número 6, versículo de número 51, quando ele mesmo se identifica como o alimento espiritual que traz vida eterna para as nossas vidas. Jesus é o nosso alimento espiritual. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 31, vai dizer assim, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois quem pensa dessa forma são os pagãos. E são eles que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, o que Jesus está falando aqui não é que nós não devemos trabalhar, não é que nós não devemos buscar o nosso pão, não é que nós não devemos estar atento a essas coisas. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que essas coisas não podem tomar a prioridade de Deus nas nossas vidas. Irmãos, tem pessoas que se preocupam tanto com o trabalho, em enriquecer, em ter uma condição melhor, que se esquecem de Deus, que não tem mais tempo para Deus. Tem pessoas que abrem os seus guarda-roupas e se não tiver uma roupa que lhe agrade, não vai para a igreja, não vai adorar, não vai cultuar. Como se isso importasse para o Senhor. Talvez isso importe para mim, meu irmão. Talvez isso importe para sua amiga que está do seu lado, mas para Deus, isso não importa não. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. A palavra está dizendo que Deus, Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas guerras. Mas a palavra de Deus também está dizendo que, em primeiro lugar, precisa estar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas.
Que nós possamos nos preocupar mais com a presença de Deus. A nossa fé não pode ser negociada. Os nossos princípios bíblicos não podem ser negociados. Em primeiro lugar tem que estar a palavra de Deus em nossas vidas. Jesus, ele é aquele que oferece à sociedade vida eterna, cura, transformação, através do poder que opera em nossas vidas. E isso não pode ser negociado. A palavra do Senhor vai falar em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Então a soberania de Deus, o poder de Deus está em Jesus Cristo. E nós precisamos prosseguir para este alvo, olhando para Jesus. João, capítulo de número 1, no versículo de número 14, vai dizer assim, e o verbo é a palavra, o verbo é Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus é a palavra, Jesus é o pão vivo, Jesus é a água que sacia a nossa sede. Assim como a mulher samaritana não entendeu o que Jesus falou naquele primeiro momento, sobre ele ser aquele que mata a nossa sede, muitos de nós ainda nos dias de hoje não entendemos que o nosso culto de adoração não depende de nada que seja externo, depende do que está proposto em meu coração para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Nós não dependemos de nada, irmãos. Alguns fatores podem contribuir, alguns fatores podem ajudar, mas e se os fatores estiverem contrários? E se o ministério de louvor hoje não cantou o hino que eu tanto queria ouvir? E se não teve aquela apresentação que eu vim assistir? E se eu não estou satisfeito com a mensagem que está sendo pregada, eu vou deixar de adorar ao Senhor? O nosso culto é pessoal. A nossa entrega é pessoal. E o motivo de nós estarmos reunidos aqui nesta noite, como comunidade, como igreja, é para adorar e exaltar o nome do Senhor. Não tem outro motivo. Nós temos os nossos momentos de comunhão, nós temos os nossos momentos de brincadeira, nós temos o que eu poderia chamar assim, os mimos do Senhor no nosso meio, que nos agrada e que nos satisfaz. E glória a Deus por isso. E não vamos deixar de ter e não vamos deixar de fazer. Mas o motivo principal de nós estarmos juntos é adorar e glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome dele através da minha vida, através da sua vida. E tudo que Deus faz na sua vida é para a glória dele. E nós vamos ver isso aqui, ainda esta noite. Queridos e amados irmãos, quando você entender sobre o maná, que é a provisão, quando você entender de verdade sobre a vara de Arão, que simboliza a soberania de Deus, e quando você entender sobre a palavra do Senhor, a sua família estará segura nas mãos de Deus. Quando você entender os propósitos de Deus na sua vida, a sua família estará segura nas mãos de Deus. Por quê? Porque você vai entender que Deus estará sempre indo à sua frente. Deus estará sempre à frente da sua família. Deus estará sempre trazendo um escape para aquilo que você precisa. Por quê? Porque você vai ter a capacidade, o poder de perdoar aqueles que te feriram. Você vai deixar de pensar um pouco em você e vai passar a pensar um pouquinho nos outros. Você vai ser altruísta na sua família, no seu casamento. Você vai aprender a pensar mais no outro. E o outro é seu esposo. E o outro é sua esposa. E o outro são seus filhos. Do que em você.
Por que os casamentos hoje, irmãos, têm se acabado? Por que os casamentos hoje têm se desfeito? E eu estou falando no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Porque as pessoas, elas têm pensado mais em si do que no outro. Quando a prioridade na sua vida for seu esposo, quando a prioridade na sua vida deixar de ser você e ser sua esposa, e um pensar mais no outro do que em si mesmo, as coisas mudarão. As coisas serão diferentes. Quando você coloca o outro como prioridade, tudo é diferente. Porque se a minha prioridade for o meu irmão, e se eu for a prioridade do meu irmão, e nós fizermos aquilo que Jesus nos disse que nós devemos fazer, que é amar o outro como a nós mesmos, irmãos, a sociedade seria outra. O mundo seria outro, e por que não dizer, a igreja seria outra? Como eu posso, irmãos, diante de Deus? Irmãos, em nome de Jesus, coloca isso na sua cabeça. Como eu posso, em nome de Deus, servindo ao Senhor, ter algo contra o meu irmão? Não falar com o meu irmão? Não gostar do meu irmão? Precisamos pensar um pouco mais nos outros. Porque quando nós pensamos mais em nós mesmos do que no outro, os problemas aparecem, as dificuldades aparecem, e nós precisamos aprender a ser altruístas. A palavra reciprocidade não é de Deus. Não vem de Deus. Porque reciprocidade fala mais do meu eu. Se você me ama, eu te amo também. Se você gosta de mim, eu gosto de você também. Se você atende às minhas necessidades, estamos juntos. Se você não atende à minha necessidade, eu não quero mais estar aqui. Se você me reconhece, eu faço. Se você não me reconhece, eu não quero mais fazer parte do nosso meio. Porque eu preciso de reconhecimento. Se você gosta de mim, nós somos amigos. Se você concorda comigo, com as minhas ideias, nós podemos andar junto. É sempre a ideia de satisfazer o meu eu. As coisas que eu quero. Do meu jeito. E aonde fica Deus nessa história, irmãos? Aonde fica Deus em todo esse contexto? Eu trago para os irmãos Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 23. A palavra do Senhor fala assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão, olha só, não é você. Se você estiver trazendo a sua oferta para o altar e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, é Jesus que está falando isso aqui, viu, irmão? Não sou eu, não. Se você não gostar do que está escrito, briga com Jesus. Deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário enquanto você está com ele a caminho, para que o seu adversário não entregue você ao juiz. Irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus ele fala que quando você está indo levar a sua oferta e você se lembrou, puxa, o irmão fulano não fala comigo, a irmã fulano não fala comigo. O que é que Jesus fala? Deixa a sua oferta no altar. Não é para levar não, viu? Deixa a sua oferta aqui no altar. E vai até o seu irmão para você se reconciliar com ele. Então observe que o que Jesus está falando é, vá de mãos vazias. Não leve a sua oferta, não. Vá de mãos vazias até o seu irmão. Por que que Jesus está falando isso? Porque a oferta vai ser você. E o altar vai ser a casa dessa pessoa. Quando você chegar lá, que você bater na porta e assim, eu vim falar com você, o altar é você, o altar é a casa da pessoa. E a oferta ali que está sendo entregue vai ser você.
Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos encontramos numa situação dessa, em que nós estamos em contenda com alguém, não tenha dúvida disso, não se engane não, irmão, para tudo. Sua vida espiritual sua vida espiritual está travada. Não tem mais oferta, embora você dê, embora você contribua, mas Deus não está recebendo. Não tem mais louvor, não tem mais adoração. Seu ministério está parado, sua adoração está parada, seu culto está parado, o trabalho de missões está parado, porque tem uma trava na sua vida. E Jesus está dizendo: não aceito a sua oferta, deixe a sua oferta, mas a culpa não é minha. Jesus não está questionando isso. Jesus está dizendo: deixa a sua oferta aqui, vai de mãos vazias, você vai ser a oferta, vai ouvir o que aquela pessoa tem para lhe dizer e vai pedir perdão talvez por algo que você não tenha feito. Depois você volta e entrega a sua oferta. E Jesus ele vai fazer uma observação ainda: faça isso sem demora. Não se apresse em fazer isso. Não demore para fazer isso. E Jesus está ali esperando. Ele espera. Por amor a você. Ele espera. Faça isso sem demora. Não perca Deus de vista. Deus está à sua frente. Versículo de número 4 do texto que nós lemos inicialmente. Quando os oficiais chegam e vão orientar o povo a seguir a presença de Deus, ele diz assim, contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro. Em algumas versões bíblicas está 900 metros. Em outras versões bíblicas está 2.000 côvados. É porque 2.000 côvados é algo entre 900 metros e 1.000 quilômetros. Era a distância, era a orientação da distância que o povo deveria ter para poder seguir a presença de Deus. A presença de Deus está indo lá na frente e a multidão está indo atrás da presença de Deus. Precisamos, irmãos, ser persistentes, perseguir a presença de Deus. Precisamos deixar de ser recíproco e passar a ser mais altruísta, porque o evangelho do meu eu não agrada ao Senhor. Eu posso, foi eu que fiz, na força do meu braço. Nada disso agrada ao Senhor. Foi eu que trabalhei, o meu dinheiro, foi eu que fiz. Pensamentos como esses, irmãos, são pensamentos de pessoas que já não enxergam mais o Senhor, pessoas que já se perderam, pessoas que já perderam Deus de vista, pessoas que não deram mais a distância adequada da presença de Deus. Ou elas estão muito atrás e não estão mais enxergando ao Senhor, ou elas andaram rápido demais e atropelaram a presença de Deus. Passaram à frente da presença de Deus. E aí a advertência dos oficiais ao povo é: não passem a presença de Deus. Por quê? Porque vocês não conhecem o caminho. Vocês não sabem o que tem lá na frente. Irmãos, como nós vamos para um lugar em que nós não conhecemos se a presença de Deus não estiver conosco? Se a presença do Senhor não estiver à nossa frente? Se a provisão de Deus não for preparada por Ele para as nossas vidas? Se a soberania e a autoridade do poder de Deus não for presente em nossas vidas? Como poderemos nós fazer alguma coisa? É o nosso eu, é o que eu quero, é do meu jeito. No Jardim do Éden, meus irmãos, aquela história que todos nós já conhecemos, o contexto ali de toda aquela história, de toda aquela narrativa, de tudo que está escrito ali é: a serpente fala para a mulher, a serpente ela sugere para a mulher, a serpente ela coloca na mente dela que ela tem que pensar nela.
que ela tem que dar mais atenção a ela. Foi exatamente essa a proposta. Se você comer, seus olhos vão se abrir. Pense em você um pouquinho. E a consequência e o final dessa história é a queda e o pecado. A serpente, que foi quem sugeriu, irmãos, a serpente era um animal incrível. Por quê? Porque a serpente, ela tem habilidade sobre as águas. A serpente, ela tem habilidade sobre a terra. E a Bíblia fala que a serpente, ela tinha asas, ela voava. E como castigo do que ela fez, da forma que ela participou de toda essa história, Deus tira as habilidades da serpente. A serpente agora, como consequência, não tem mais as habilidades que ela tinha antes. Irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós atropelamos a Deus, passamos à frente de Deus, ou quando nós nos distanciamos de Deus a ponto de não enxergarmos mais o Senhor, nós perdemos as nossas habilidades dadas por Deus. Qual é a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela se afasta do Senhor? Ela enterra os seus talentos. Por quê? Porque ela está afastada da presença do Senhor. Então, as suas habilidades são por ela mesmo tiradas. São desabilitadas. E isso é consequência de perder Deus de vista. Então, mantenha Deus dentro de uma distância em que você possa ter acesso a Ele. Mantenha Deus dentro de uma distância em que os seus olhos possam ver ao Senhor. Josué, no versículo de número 5, ele vai dizer ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, esse versículo ele é interpretado por muitos de uma forma distorcida, outras vezes de uma forma equivocada. O que nós precisamos entender como igreja, como servos de Deus, como filhos de Deus, é que tudo que Deus faz, toda manifestação de Deus, é para a glória dele. É para a exaltação no nome dele. Não pensem que se nós nos santificarmos, obrigatoriamente Deus vai fazer algo em nossas vidas. Não pensem que se nós levar uma vida de santificação, nós temos o direito de cobrar alguma coisa de Deus. Porque tudo que Deus faz em nossas vidas é para a glória, é para glorificar o nome dele. O propósito é esse. Não é para a nossa satisfação pessoal. O Senhor fará maravilhas no meio do povo. Não quer dizer que o Senhor fará maravilhas para o povo. Deus vai se manifestar de forma maravilhosa no meio do povo, para que a glória dele seja evidente naquele lugar. Deus não faz nada, irmãos, se não for para glorificar o nome dele, se não for para exaltar o nome dele. Deus, ele vai se manifestar de forma maravilhosa no meio do povo dele, para glorificação e exaltação do nome dele. Por isso, meus irmãos, entenda que tudo na sua vida tem que ser para glorificar ao Senhor. Sua vida é para glorificar ao Senhor. O trabalho que você tem é para glorificar ao Senhor. Os seus filhos é para a glória do Senhor. O seu casamento é para a glória do Senhor. Irmãos, quando nós entendemos acerca de casamento, acerca de família, que tudo é para a glória dele, se em algum momento faltar o amor no meio do casal, você vai dizer o quê? Eu não vou largar o meu esposo. Eu não vou largar a minha esposa. Porque o motivo desse casamento aqui não é porque eu amo, mas é porque Deus nos uniu e isso aqui é para a glória de Deus.
Quando nós temos esse olhar para a nossa família, de que é para a glória dele, as nossas atitudes mudam, as nossas reações mudam, o nosso entendimento muda, e pensando dessa forma, agindo dessa forma, entendendo tudo isso, Deus, ele fala aos nossos corações nesta noite, assim como ele falou a Josué. Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo o povo de Israel, para que saibam que, como eu estive com Moisés, assim também estarei com você. Quando a sua prioridade na sua vida é o reino de Deus, Deus ele providencia todas as coisas. Quando a sua prioridade na sua vida é glorificar e exaltar o nome dele com tudo que você tem, se for para a glória dele, Deus te exalta onde você estiver. Porque ele é Deus, porque ele é soberano e porque ele é poderoso. E que Deus, com a ministração desta palavra, possa abençoar a sua vida nesta noite. E que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração, porque ele é real em nossas vidas.